E hoje nós vamos falar então dele, né? Do tecido muscular. E que é um conteúdo também, primeiro ano, que pode ser muito cobrado de você, pelo modismo, né, que nós vivemos hoje, pela questão de manutenção dos nossos músculos, né, saúde dos nossos músculos, ganhar massa muscular, não é assim? Então, hoje nós vivemos muito nesse mundo muscular. Academias lotadas, né, pessoas empenhando em desenvolver a sua massa muscular. Então, pode ser um conteúdo também que eles queiram estar pegando com vocês. Então, vamos lá. Características, né, desse tecido muscular. Ele é formado por células alongadas, fusiformes, ou seja, com as extremidades afiladas, ou cilíndricas, denominadas miócitos ou fibras musculares, altamente especializadas em realizar contração, permitindo o movimento corporal. Essa célula aqui, sabe quando a gente chupa laranja e fica aqueles pavinhos da laranja? Oi, Irani. Oi, Cheguei. tudo bem? Ah, tá, o Bruno, né? Tá. E o Arthur Xavier também. Vou colocar a presença agora. Beleza. Tá bom. Sabe quando a gente chupa a laranja e no meio da laranja fica aqueles gominhos gordinhos? A fibra muscular tem mais ou menos aquele formato, só que ela é mais longa, tá? Mais alongada. E por isso ela é chamada de fibra. Então, a célula muscular recebe o nome de fibra muscular, tá bom? E ela é a célula especializada na contração, especializada em realizar movimentos, tá? Então, por isso que ela é muito importante dentro do nosso organismo. Graças a ela, nós podemos movimentar, esticar, encolher, se dobrar, né? Então, tudo que realiza movimento no nosso corpo tem trabalho muscular, direto ou indireto. Então, passa aí para a página 106. Ó, o nosso tecido muscular, ele tem 3 tipos, é dividido em 3 tipos de células desse tecido. Eu tenho tecido muscular estriado esquelético, o nome já indica, ele reveste o esqueleto. Tecido muscular estriado cardíaco, o nome também é bem proposital, no coração. E o tecido não estriado liso, ou simplesmente tecido muscular liso. Aqui está dando para você ver o formato dessas células, olha, são compridinhas. Aqui eu tenho o esquelético. Observe que é uma fibra bem grossa, bem trançada, porque esse músculo aqui Bom tem... dia. Bom dia, Vitória. Esse músculo aqui, ele está envolvendo os nossos ossos. Então, ele tem que ser bem forte, porque quando ele contrai, ele acaba puxando os ossos junto com ele. E quando eu falo puxar os ossos, você puxar um osso do dedinho, ok, sem Oi, problema. Irani, eu cheguei agora. A Vitória? A Lises. A Lises. Ah, tá, desculpa. Vou colocar a Liz. A Eu Vitória e a também cheguei Liz. agora, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Tá, só um minutinho. Que eu vou já organizar aqui. Lises e Maria Eduarda. Deixa eu conferir aqui se a Vitória... Tá, Vitória também. Beleza. Então, quando eu falo puxar um dedinho, é mais tranquilo, mas eu quero ver se puxar o osso da perna, coluna, né? Então, essas fibras aqui, elas têm que ser muito fortes, muito resistentes. E observe vocês que aqui tem um núcleo, outro. Então, uma célula com muitos núcleos, tá? E ela é muito forte e resistente. Tecido estriado esquelético. Quando eu tenho um reforço a mais, eu tenho um tecido cardíaco. O coração, como ele é um músculo que nunca para de bater, nunca para de movimentar, né? Porque o músculo do braço tem momentos que você não movimenta, da perna tem momentos que vai ficar quietinho, você não vai movimentar. Mas o coração,
desde que ele foi formado na vida intrauterina, ele vai bater até sua vida acabar. Aí ele pode bater 30 anos, 20, 50, 80, 100, mais de 100, depende. Então, para isso, ele precisa de um reforço nessas fibras. Porque, olha, ele bate cerca de 80 vezes por minuto, no normal. Aí você multiplica isso por dia, aí você multiplica isso por mês, por ano, para ver quantos milhões de vezes o coração bate numa pessoa que vai viver 80 anos, por exemplo. Não é? Então, ele tem que ter um reforço de fibras a mais. Então, por isso que ao invés de ele ter uma só, ele tem duas, tá? Reforço de fibras. E aqui eu tenho o liso, o nome já indica, ó, não tem essas estrias, tá vendo? Liso. Ele é liso, né? Simplesmente uma célula com um núcleo só, bem delicada, bem lisinha. Agora a gente vai falar de cada uma delas, tá? O tecido muscular estriado esquelético, que é o que está na sua página 106. 106. Tecido muscular estriado esquelético. Ele é formado por células longas, células compridas, surge de várias células mononucleares na formação embrionária, que depois dá um aspecto de vários núcleos. Durante o desenvolvimento, essas fibras vão se alongando, né? Elas vão se esticando, tá? E existe a membrana que é chamada de sarcolema, ela vai sofrer dobras, invaginações e vai formar um complexo de tubos, uma estrutura complexa de tubos. Olhando assim, parece que tem vários tubinhos aqui, que envolve as miofibrilas. O que são miofibrilas? Primeiro, a denominação mio vem de músculo. Toda vez que você vê essa palavrinha, né? Mio está referendo ao músculo. Miocárdio, músculo do coração, tá? Então, mio é músculo. Fibrilas é o diminutivo de fibras. Então, aqui, ó, eu tenho uma fibra. E essa fibra, ela é formada por muitas fibrilas, fibras pequenininhas, tá? Então, esse todo aqui eu chamo de fibra, que é uma célula. E ela é formada por, né, centenas de fibras pequenininhas, que eu chamo de miofibrilas, tá bom? Aqui ele fala que o glicogênio é abundante nessas células e funciona como depósito de energia. Primeiro ano, quem vai contar para mim o que é o glicogênio? O que é isso? Nós já ouvimos falar dessa palavra aí alguns meses atrás. É a célula de energia? De glicogênese. Peraí, vamos um de cada vez. João, o que você falou? Célula de energia. Do, Reserva de nosso, energia. Tá. Júlia, o que você falou? Eu lembrei de glicogênese, é um processo que tem, que ou armazena alguma coisa ou converte alguma coisa. A glicogênese, né? Glicogenólise é quebrar, tá? Isso mesmo. Então, o glicogênio, ele é a reserva da molécula de glicose que nós não gastamos. Ela é empacotada, forma um pacotinho e ela é guardada nessas células. E eu chamo isso de glicogênio. Então, o músculo, pensa rápido e agora, primeiro ano, por que o músculo precisa de muito glicogênio e de muita energia? Eles mantêm o nosso corpo, Em funcionamento. eles protegem os ossos e eles que têm que manter a carga do corpo, né? Isso. Porque ele fica entre o osso e a gordura. Acaba que ele sofre um pouco mais. Eles revestem o osso, protegendo o osso, e eles têm que trabalhar, eles têm que puxar, eles têm que movimentar. Então, o movimento gasta energia. E eles precisam desse depósito de glicogênio, né? Porque o tempo todo, por mais que você senta aí e vai brincar de estátua, vamos supor, né? Estátua, quietinho. Sem mexer, sem piscar, sem nada. Mas lá dentro do seu corpo, seu coração está funcionando, o seu estômago, o seu intestino, o seu pulmão, os órgãos estão trabalhando. E tudo isso é músculo. Onde tem trabalho, é músculo. Então, por mais que você fala, vou ficar paradinho hoje, não vou fazer nada, vou ficar quietinho hoje à tarde, não vou fazer nada.
mesmo que você fique igual estátua, sem piscar, sem mexer, sem fazer nada, lá dentro do seu corpo tá, ó, a 1000 por hora. Tá trabalhando, não tá parado. E esses músculos demandam muita quantidade de energia. Ok. As fibras musculares, eu acho que isso aqui não está diretamente no seu livro, não, tá? O seu livro fala do liso primeiro, eu falei do esquelético primeiro, tá um pouquinho fora de ordem, mas não tem problema porque eu vou mandar esse slide para vocês. Pega a página 108. 108 do seu livro. Olha que interessante isso aqui, gente. Quando a gente vê um atleta disputar uma Olimpíada, disputar uma modalidade de esporte, alguma coisa assim, a gente entende isso aqui. Nem todo mundo tem a mesma predisposição para aquela modalidade, né? Por exemplo, uma pessoa quer dedicar ao triatleta, ser triatleta, nadar, correr e andar de bicicleta, não é isso? Tá. Acho que primeiro é a corrida, depois fica a natação no meio. E o final, não sei se é a bicicleta, é a corrida, alguma coisa assim. Beleza. Nem todo mundo só querer não vai resolver. Você tem que ter alguma coisa para ajudar no seu desenvolvimento. Ah, tá, não. Então eu vou treinar não sei quantas horas por dia, porque eu quero me dedicar. Mesmo assim, tem gente que não consegue. Olha aqui que interessante esse negócio. Eu não sei se vocês sabiam dessa informação. As fibras musculares esqueléticas, elas são de contração voluntária e movimentos que podem ser rápido ou lento. Então, por exemplo, você quer andar devagar. Tudo bem, você anda devagar. Não, eu quero andar rápido. Tudo certo, você anda rápido. Então, a contração desses músculos, ela é voluntária. Do seu comando, do seu jeito. E o movimento que ela realiza pode ser rápido ou lento, depende do que você quiser. Nossa, eu vou fazer 100 abdominais em 5 minutos. Não, eu vou fazer 100 abdominais em meia hora, né? Então, fica a seu critério, tá? E de acordo com a composição química dessas fibras, elas podem ser lentas ou rápidas. Então, vamos lá. O que é uma fibra lenta? Possui muitas moléculas de mioglobina. Ó, músculo. Sabe por que a carne vermelha é chamada carne vermelha? Porque ela tem muita mioglobina. A carne de vaca, primeiro vem a de vaca, depois a de porco, né? Depois a de frango e por último a de peixe. Frango e peixe é considerado carne branca, porque tem pouquíssima mioglobina. E carne de vaca, carne vermelha, porque tem muita mioglobina, né? Que dá o pigmento vermelho ali, tá? Com muitas mitocôndrias e tal, muitos vasos sanguíneos, ó, tem coloração vermelha escura. São altamente resistentes à fadiga. O que é uma fadiga muscular? Quando o seu músculo chega no estresse, né? Um cansaço total. Então, essas fibras aqui, elas resistem bem a esse cansaço, tá? Como tem reservas substanciais de combustível, de glicogênio, tem muito glicogênio, mitocôndrias abundantes, né? Então, elas podem produzir energia e ter ATP bastante disponível. Assim, obtém energia para a contração, principalmente por meio da respiração aeróbia, oxidando o carboidrato, né? E transformando em energia. Agora, olha aqui. Essas fibras são adaptadas para contrações lentas e continuadas. Contrações lentas e contínuas, tá? Não contrações rápidas. Dessa forma, os músculos que têm elevadas proporções desse tipo de fibras são bons para o trabalho aeróbico de longa duração e trabalho que requer pouco oxigênio. Então, aí vem os atletas que correm grandes distâncias, os esquiadores, os nadadores, os ciclistas, têm músculos do braço e perna constituída dessas fibras, que resiste, né, bem à fadiga e que vai de forma lenta e contínua.
Então, quando você vê uma pessoa participar de uma corrida, né, de um ciclismo, alguma coisa assim, essa pessoa tem essas fibras lentas bem desenvolvidas. Fibras que suportam fadiga e estresse, fibras que estão aí trabalhando a longas distâncias de forma contínua. Porque normalmente a bicicleta, por exemplo, você não fica lá, vai numa velocidade, volta, vai na outra, depois volta de cá. Quem faz o ciclismo, né? Monta na bicicleta, começa a pedalar, pega uma velocidade e tende a manter aquela velocidade, não é isso? A corrida, da mesma forma. Você entra ali na linha, né? Você começa a correr e a tendência é você manter a passada. Não é corre mais rápido, corre mais devagar, não, você vai tentar manter. Então, isso são fibras lentas. Agora, isso aqui, gente, é genético. A gente já nasce com essa característica dessas fibras, tá? Já nasce com elas. Agora, faz eu desenvolvê-las ou não. Por exemplo, vamos supor que eu tenho essas fibras lentas. Nunca andei de bicicleta, nunca fiz corrida. Mas se um dia eu resolver fazer corrida ou andar de bicicleta, vai ter tudo a meu favor, porque eu tenho essas fibras lentas aqui. Só eu desenvolver, ativá-las, o que está guardado. Deu para entender? Alguma pergunta? Isso aqui é muito importante, muito interessante, né? Então, são essas fibras que aguentam grandes distâncias em velocidades normalmente constantes, tá? É o que explica essas pessoas aí, né, correrem, igual a corrida de São Silvestre, lá em São Paulo, né? É muita distância. Então, tem muita gente ali que vai por brincadeira, mas tem muita gente que vai levando a sério. E nem todos, lógico, vão conseguir chegar, né, à sua reta final, ao pódio, né? Lógico que isso entra uma série de situações, alimentação, treino, né? Condicionamento, entre tudo. Mas se eu já tenho isso aqui geneticamente programado, eu já tenho quase tudo a meu favor, tá? Bom, então vamos lá. E a outra fibra é a fibra rápida. Possui pouca bioglobina, então ela é mais clara, poucas mitocôndrias, poucos vasos sanguíneos. Então, aqui de energia não tem muita coisa não, né? Tem a coloração vermelho claro, obtém energia para essa contração especificamente da fermentação, a partir da glicose e oxigênio. Então, aqui a obtenção de energia é pequena, tá? É pequena. Depois eu vou falar dessa fermentação aqui. Por isso, tornam-se fadigadas rapidamente. Logo, logo já cansa e o músculo já estourou. Tá? Adaptadas para contrações rápidas e descontínuas, ou de curta duração. Essas fibras são especialmente boas para um trabalho de curta duração e que requer força máxima. Então, aqui vem, ó, os campeões de levantamento de peso. Eles têm que colocar uma força violenta para eles levantar o peso. Mas o que acontece? Quando eles levantam, imediatamente eles soltam. Não é uma coisa prolongada, rápida. O difícil é levantar o peso. Levantou, chegou lá em cima, pum, soltou, acabou. Tá? Então, é um exemplo. Corredores de pequenas distâncias, né? Também são esses. Dá aquele tiro de meta lá, a pessoa, carro no instantinho, chegou, acabou. Não suporta muita coisa, né? A proporção, tem elevadas proporções dessas fibras em pernas e braços, tá? Então, são fibras rápidas. Essa fermentação aqui, eu quero falar um pouquinho dela. Nós já falamos lá atrás que é um processo de obtenção de energia, onde a glicose é oxidada sem oxigênio, não tem ação do oxigênio, né? Com isso, gera pouca energia, apenas 2 ATPs, e gera ácido lático. Os nossos músculos, em condições extremas de estresse e de fadiga, ele faz a fermentação. É um caminho rápido e curto para obter energia.
ele faz a fermentação. Só que logo, logo, ele cansa, porque da fermentação vai obter o ácido lático. E o ácido lático vai afetar o movimento das nossas fibras. Então, por isso que isso não vai muito tempo. A razão dessas fibras rápidas agirem dessa forma, né? Eu, a hora de levantar aquele peso, um estresse muscular muito grande, uma carga de energia muito grande para eu levantar. Por isso que eu levanto e solto, né? Então, até eu levantar é um caminho. Chegou lá em cima, acabou a graça, agora desce, né? Então, por isso que quem tem essas fibras rápidas mais desenvolvidas tem facilidade para essa modalidade de esporte, tá? Nos seres humanos, os músculos esqueléticos apresentam proporções diferentes, ó, dos dois tipos de fibra. A herança genética é o principal fator na determinação dessas fibras. Tanto é que teve uma época que eles estavam até fazendo alguns estudos, né? Alguns fisiologistas e tudo mais, com aquele pessoal dos quenianos, né? Que vem ao Brasil para a corrida de São Silvestre. Quase todos os ganhadores são de lá, seja masculino ou feminino. O que tem lá que esse povo, né, tem esse desenvolvimento tão grande assim da musculatura? Eu não sei falar para vocês o final do resultado, mas eles estavam estudando a musculatura deles, assim como o Bolt também. Eu lembro que quando teve a Olimpíada no Brasil, ele se submeteu a alguns testes para alguns fisiologistas também, né, para ver a questão da musculatura dele, da contração, da rapidez, né, até que ponto aquilo ali é uma situação sustentável para ele também, né? E porque é uma pessoa assim que deixa todo mundo encabulado. Quando você pensa que ele está saindo, ele já está chegando do outro lado, né? Então, são pessoas que contam com a graça de ter uma musculatura mais desenvolvida do que as outras. Agora vocês entenderam por que eu falei que nem sempre só a vontade de fazer conta. Eu preciso também de ver minha genética, né? Qual tipo de fibras eu tenho em maior quantidade? O que eu posso desenvolver mais? A lenta ou a rápida, né? Certinho? Alguma pergunta, algum comentário? Voltando, então, na página 107. Ó, na página 107, ele mostra para nós o tecido muscular estriado esquelético, a fibra. Olha o tanto que isso é tenso, gente. Eu tenho feixe de fibras e eu tenho as fibrilas aqui dentro ainda, né? Que são chamadas de estrias, tá? Eu tenho o epimísio, que é o que envolve essas fibras, o perimísio, que está rodeando, ó, em volta aqui, e aqui dentro eu tenho as fibrilas, tá? Então, aqui é uma fibra muscular. Quando você, na sua casa, for fazer uma carne segunda, um músculo, por exemplo, se observe sobre aquele músculo, dá para você ver uns riscozinhos assim, ó, um pouco disfarçado, tá? Então, são as fibras musculares. Falando nisso, gente, eu não sei se vocês já ouviram, eles comentam, por exemplo, quando eu trago, lembrando dessa fibra aqui, ó, eu vou levar um gado lá para o frigorífico para matar. Normalmente, quando chega, eles deixam aquele animal dar uma descansada. Porque eles falam que se matar o animal sob estresse, sob cansaço, essas fibras vão estar muito duras, muito contraídas. Porque ele chegou no estresse, no cansaço da viagem, do confinamento, de tudo. Se já chegar e já jogar ele lá e já matar de uma vez, vai matar com as fibras tensas. Eles falam que, não sei até que ponto isso procede. Eles falam que a carne desse animal ela fica mais dura, porque ele morreu tenso, né? As fibras muito contraídas. Agora, quando a gente chega, deixa o animal descansar, aí dá uma relaxada nas fibras, aí a carne, a tendência é ficar mais macia. Eu não sei até que ponto, tá? Que isso procede totalmente. O tecido muscular
estriado cardíaco. Aí vocês estão vendo no livro de vocês, na página 107, a distribuição da musculatura em todo o corpo, né? Se a gente for observar, nas pernas, nas coxas, os homens têm a musculatura mais trançada. Por isso, eles têm menos dificuldade em ter celulite, né? Na coxa. As mulheres, como a musculatura da coxa é mais organizada, mais ordenada, não é tão trançada, nós temos mais facilidade em ter essas flacidez na face interna da coxa, tá? Devido à disposição dessas musculaturas. Agora, o tecido muscular cardíaco, que está lá na sua página 109. Depois eu volto no liso, tá? 109. O cardíaco, então, ele é formado por células alongadas e cilíndricas. Elas têm um núcleo só, na maioria, apresentam discos intercalares, mantêm as fibras e a coesão entre as fibras. Elas têm que estar muito juntas, muito coesas, bem fortes. Apresentam a coloração bem vermelha. Aqui, o músculo cardíaco, a contração dele é involuntária. Isso significa que não depende do seu comando ou não para que o músculo venha trabalhar. Ele trabalha se ele quiser, do jeito que ele quiser. Então, por isso que a gente fala que a contração é involuntária. Mesmo que você não queira que o músculo do seu coração venha trabalhar, ele vai trabalhar. Mesmo que você queira que ele continue trabalhando, ele pode parar, tá? Então, é involuntário. E os movimentos dele agora são rápidos, igual eu falei para vocês, cerca de 80 vezes por minuto, tá? Movimento rápido. O miocárdio, músculo, cardio, coração. O miocárdio pode trabalhar independente do comando cerebral. Então, vamos entender o que é isso aqui. Acho que todos vocês já ouviram falar, uns às vezes até teve caso em família, quando a pessoa fala assim, nossa, determinada pessoa sofreu morte cerebral. E aí os médicos disseram que vai esperar o coração parar de bater e vai desligar os aparelhos e não tem jeito mais. O que acontece? Ué, mas se deu morte cerebral, por que o coração ainda continua trabalhando? Era para ele parar também? O cérebro parou, o corpo inteiro para? Só que não. O que acontece? O nosso coração, ele tem uma estrutura chamada nódulo sinoatrial. É como se fosse um chipzinho que está sobre o coração, que manda mensagem para as fibras cardíacas trabalhar, contrair. Em algumas pessoas, esse nódulozinho aqui para de enviar essa mensagem. E aí, a pessoa tem que colocar o que nós chamamos de marca-passo. Tem alguém da sua família, na sua casa, que tem marca-passo? Eu tenho um tio que tem. A minha tia tem. Tem também? Pois é. Esse marca-passo é isso aqui artificial, ó. Antigamente, ele parecia uma caixinha de fósforo. Era colocado bem debaixo da pele. Se você olhasse o local, você vê que parecia uma caixinha grudada lá dentro da pele. Hoje, ele é igual um chipzinho, bem pequenininho, né? Que se coloca e ele vai mandar cargas elétricas, mensagens elétricas para o coração trabalhar. Então, o coração, ele tem dois comandos. Ele tem o dele mesmo, através desse nódulo sinoatrial, e ele tem o comando do cérebro. O da minha tia é a caixa de fósforo. Porque é mais antigo, né, Bruno? Parece uma caixa de fósforo. Antigamente eles colocavam. Hoje, sim, até por estética, né? Para ficar mais bonitinho, ele é bem pequenininho hoje, né? Antigamente era isso mesmo. Ele era bem maior. Então, tanto é que, por exemplo, uma pessoa que deu morte cerebral, se não desligar os aparelhos nem nada,
Horas depois, um dia, depende que a pessoa, né, sobreviver, o coração vai entender, mas eu estou trabalhando sozinho, cadê os outros, né? Por que pulmão, por que intestino, por que não está trabalhando? O que aconteceu? E aí ele vai parar de trabalhar também, tá? Porque não vai ter energia mais para esse nódulo aqui, ó, mandar mensagem e fazer ele trabalhar, tá certo? Todos nós temos esse nódulo sinoatrial, que fica em cima do coração, que manda cargas elétricas para poder acionar. Quando uma pessoa tem uma parada cardíaca, eles fazem aquela massagem. Aquela massagem é o quê? Estímulo para poder mandar a mensagem. E às vezes depende até de choque, não é? Vem com aquele aparelhinho, coloca ali, dá aquele choquinho e tira. Aquele choquinho são cargas elétricas que vai fazer esse nódulo aqui mandar as cargas elétricas dele, tá? Então, assim, isso vai depender de cada situação. Mas, enfim, o miocárdio é o músculo que forma o coração. Ele é de contração involuntária, com movimentos rápidos, bate a vida que a gente tem que viver, tá? Ele tem o comando direto do cérebro, mas ele tem o comando dele. E se você quiser saber, Ani, qual o comando que ele usa mais, o do cérebro ou dele? Praticamente é o dele, tá? Que ele usa mais, mas ele também depende do cérebro, ok? Alguma pergunta, algum comentário? Agora o músculo liso, gente, desculpa que eu nem percebi que tinha ficado bem fora de ordem do seu aí, mas vamos lá. Na página 106, músculo liso. A musculatura lisa, então vamos ver aí. Ele é formado por células alongadas, fusiformes alongadas, com um núcleo só, células pobres em mitocôndrias e glicogênio. Então, isso significa que esse músculo não é muito ativo, né? Então, ele não precisa de muita força, de muita carga para trabalhar. Suas miofibrilas, actina e miosina, são fibras pequenininhas, então nós vamos falar especialmente delas daqui um pouquinho, tá? Actina e miosina, elas são finas, são delgadas, não são pouco visíveis ou quase invisíveis, tá? Apresenta coloração bem esbranquiçada, porque tem pouca mioglobina. A contração dele é lenta e involuntária. Não depende da sua vontade, né? E ela trabalha de forma lenta. E aqui nós temos útero, intestino, estômago, pulmão, diafragma, esôfago, né? E é também chamado de visceral, porque esse músculo se encontra nas vísceras, nos órgãos, tá? Agora imagine você se esse tecido liso fosse escandaloso para poder trabalhar. A gente não teria sossego, não é? Era que barulhão dentro da gente, intestino, estômago, tudo trabalhando e fazendo barulho. Então, eles são, ó, contração lenta e involuntária. E mesmo assim, tem hora que a gente sente o estômago trabalhar, roncar. Tem hora que a gente sente o intestino, quando dá aquela cólica, a gente sente. Porque o ideal é não sentir, tá? É isso trabalhar dentro da gente e não nos incomodar. Porque a contração dele é lenta, é lenta. O intestino trabalha de forma lenta, o estômago trabalha de forma lenta, o esôfago trabalha de forma lenta, tá? E não depende da nossa vontade. Se você, por exemplo, sente que o seu estômago vai roncar, não adianta você apertar seu estômago, não adianta você encolher, ele vai roncar assim mesmo. Você sente que o seu intestino está querendo funcionar. A gente tem um determinado controle. Depois, se você não correr, vai fazer na roupa, né? Então, isso aqui que é contração involuntária, tá bom? Musculatura lisa, tá? Involuntária. Agora nós vamos falar especialmente sobre a contração muscular. Deixa eu ver aqui. Eu tentei pegar um pouquinho do que está na página 110 para vocês, tá? 110.
o músculo vai contrair. Ele depende do comando do cérebro para ele poder contrair. Ele simplesmente não vai contrair por contrair. Então, ele aguarda o cérebro mandar mensagem para ele. Pode trabalhar, pode contrair. Então, a primeira coisa, quando você, por exemplo, quer esticar o braço, a primeira coisa, o músculo manda mensagem lá no cérebro, esticar o braço. O cérebro conecta a mensagem e manda a resposta, pode esticar. Só que isso acontece em milionésimos de segundo, extremamente rápido, muito rápido, que não dá tempo, né, nem da gente pensar como que acontece. Você não vai ficar, nossa, quero esticar o braço, aí você fica paradinho esperando. Foi lá, conectou, trouxe, depois você estica. Não, é no automático, não é? Gente, vai cair, eu vou interromper e vou abrir já outra chamada, porque na hora que eu tiver no